Passado nós tivemos a explicação da revisão, certo? Lembrando que o roteiro da nossa prova é o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de religião. E hoje nós teremos a correção dessa revisão. Eu espero que todos vocês estejam com a atividade resolvida, a revisão. Peguem os cadernos, abram na revisão para que a gente possa iniciar o nosso processo de correção. Lembrando que esse momento ele é muito importante para que vocês possam ver quais foram as dificuldades de vocês, se existiu alguma dificuldade e corrigir o que precisar, se necessário, certo? Então vamos para a primeira questão. Qual a origem das primeiras comunidades cristãs primitivas? Gente, aqui vocês precisam falar, certo, que as comunidades dos primeiros cristãos se identificavam pela fé em Jesus ressuscitado e se reuniam para celebrar a partilha do pão, que é a Eucaristia, e receber os ensinamentos dos apóstolos. Esse comportamento os distinguia religiosamente, bem como os denunciavam junto aos seus perseguidores políticos. Os primeiros cristãos eram de Jerusalém, judeus convertidos de cultura e língua aramaicas e judeus da diáspora, principalmente de Antioque e da Síria na Grécia, certo? Da Síria e do Corinto na Grécia, eram esses, certo? Em relação à segunda questão, o que marca o fim das perseguições aos cristãos? Gente, o que marca o fim das perseguições aos cristãos é o Edito de Tessalônia, certo? Lembrem-se disso. O Edito de Tessalônia, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano e proibia as demais religiões, ok? Na terceira, o que distinguia a comunidade cristã da comunidade. Só um minuto. Pronto. O que distinguia a comunidade cristã da comunidade judaica? Vale lembrar, gente, que essa distinção ela ocorre porque nós temos a sociedade israelita, que caracterizava pela fragmentação de seus membros em diferentes grupos político-religiosos. A comunidade cristã caracterizou-se pela unidade, fraternidade, celebração da Eucaristia e respeito às diferenças religiosas e étnicas entre os seus membros, certo? Na quarta questão, escreva o que você sabe sobre a origem da igreja cristã. Gente, como nós já estudamos, né, os primeiros cristãos foram, que nós já estudamos, eles eram judeus ou eles eram gentios convertidos, não é? E dentre eles nós temos alguns apóstolos. O Paulo era um deles. E Paulo ele teve um papel, uma influência aí no pensamento cristão muito forte, muito significativo. E a primeira comunidade cristã, ela foi centrada na em Jerusalém, certo? E tinha entre os seus líderes os apóstolos, alguns, não é? O Pedro, o Tiago, o João. E Paulo também estava entre eles, e como eu citei anteriormente, certo? Ele foi ali o responsável pela construção de templos. Ele saiu do território afora espalhando as palavras, né? Os ensinamentos de Jesus. E ele foi o responsável pela criação da primeira instituição igreja e ele também foi considerado o primeiro papa da igreja, o primeiro papa do cristianismo, não é? Primeiro papa da igreja católica. Em relação a esse assunto, nós já entramos no conteúdo da quinta questão, né? Qual a importância de Paulo para a consolidação do cristianismo? Ele teve também papel muito importante na consolidação do cristianismo, porque ele teve o seu papel ali de propagador, né, de espalhar a fé cristã. E ele também, por ser um homem
que tinha muito conhecimento, grande cultura, ele ajudou a formular os princípios teológicos e doutrinários da Igreja, ok? Na próxima questão, o que foi o cisma do Oriente? O Cisma do Oriente foi um conflito entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa de Constantinopla quanto a questões políticas, não é? A influência e a interferência no poder, do poder temporal sobre a Santa Fé, a liderança do Papa sobre a Igreja do Oriente e litúrgicas, não é? O purismo, a ortodoxia e a Igreja da, do Oriente, certo? Em relação aos poderes, cabe lembrar que nós temos alguns tipos de poderes. Nós temos o poder espiritual, o poder temporal e também as investiduras. O poder espiritual é aquele poder que emana diretamente de Deus e ele é exercido pelo Papa. O poder temporal, certo? É aquele poder que emana do Estado, com caráter político e era exercido pelos reis e pelos imperadores. E as investiduras, que está diretamente ligada a esses dois conceitos, eram o poder detido pelos imperadores desde o Império Romano de nomear bispos e sacerdotes. Então, desta maneira, o Estado acabava tendo influência sobre o papel da igreja, certo? Já que era ele que escolhia os líderes da igreja, como os sacerdotes, os bispos e assim por diante. E na última questão, caracterize o Sacro Império Romano Germânico e as transformações religiosas e nas instituições igreja desse período. Aqui, gente, cabe ressaltar que existe uma fusão, né, entre os bárbaros e os romanos, e ela é feita a partir da hegemonia do catolicismo romano. E se percebe, né, que a partir da coroação de Carlos Magno, que é um bárbaro, como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, no ano 800, pelo próprio Papa Leão III. Então, o Papa ele coroa Carlos Magno como imperador. E agora, lembrando, né, que sacro é a igreja, sagrado é império romano, é a alusão a Roma, e germânico, que é em alusão aos bárbaros. Então, nós temos a coroação de Carlos Magno no ano 800 a.C., ela é muito importante, né, porque ela marca a união entre a religião, né, que é sacro, Império Romano, que é Roma, e germânico, que são os bárbaros. Então, isso é muito interessante, muito importante para a gente perceber aí o papel da religião cristã e da Igreja Católica nessa manutenção da cultura romana, a contribuição que o catolicismo romano tem para a formação da cultura e da sociedade ocidental. E isso, certo, tende a ser algumas vezes desprezado. Primeiro pelo renascentismo, depois pelo iluminismo, e, enfim, mas aqui cabem outras áreas do conhecimento que não envolvem a nossa correção nesse momento, certo? Então é bem importante vocês se lembrarem de tudo isso. É, e também em relação a outros conteúdos que nós temos no livro. E também cabe lembrar, não já em relação aos conteúdos gerais do nosso livro, que durante a Idade Média, nem todos os católicos de todas as partes do mundo aceitavam os desmandos cometidos pela Igreja. E por isso, nos séculos 12 e 13, houve, né, quem engajou em movimentos de renovação da igreja e de controle do clero. E aí foi que se criaram as ordens religiosas, que elas vieram para somar já aos tradicionais monastérios fundados no século VI. E essas novas ordens, elas eram fundadas por sacerdotes e não sacerdotes, ou seja, nós tínhamos sacerdotes e não sacerdotes, nós tínhamos homens, mulheres, casados ou não, pobres, independente de classe social, certo? E algumas dessas comunidades se destacam, como é o exemplo dos beneditinos, que foi formado por São Bento, certo? Onde eles tinham ali eles viviam permanentemente em oração, recolhidos aos mosteiros em silêncio absoluto. Nós temos também os dominicanos, os franciscanos, e cada uma dessas ordens
tem as suas características, né? Por exemplo, a Ordem dos Franciscanos, ela não era formada apenas por sacerdotes. São Francisco e os primeiros frades, eles eram leigos. Somente depois de consolidada a ordem, né, por exigência da hierarquia da igreja, foi que os frades eles frequentaram os seminários e se consagraram sacerdotes. A extrema, eles viviam de doações, não é, dos fiéis e tinham votos de pobreza e todas essas características em relação a eles. Nós temos também, não é, a formação o surgimento das primeiras universidades e escolas, que eram as escolas catedralícias, não é? E elas eram assim chamadas é, por ser os centros de ensino nas cidades, elas foram criadas ali com importante, admitiam alunos de diversas origens e procedências, embora, né, tivesse ali a predominância, a frequência das classes mais favorecidas, então nós temos todas essas transformações também na igreja, já ligada ao período da Idade Média, certo? Então, o nosso conteúdo da revisão foi esse, conteúdo de correção de revisão. Espero ter ajudado vocês da melhor forma. Dicas para a prova: leiam tudo com calma e atenção, certo? E resolvam, e depois disso, nós só temos a desejar boas férias, descansem e fiquem todos bem, tá bom? Lembrando, leiam a prova com calma e atenção.